Seguindo com a sinopse do livro, adentrando nas partes dos vetores, né, vai discorrer um pouco sobre cada um dos vetores que o autor coloca. Chegamos então no segundo vetor, que é o acesso à justiça. Aí o autor ele aborda alguns pontos. Primeiro ponto, que as custas processuais são extremamente variáveis, sem um critério racional que justifique a disparidade. O segundo ponto que ele aborda aqui interessante são as promotoras legais populares, que consiste em socializar, articular e capacitar mulheres na área do direito, da justiça e no combate à discriminação de gênero. Terceiro ponto, assessorias jurídicas universitárias e populares consiste na importância da utilização da ação de direitos coletivos em associação com movimentos sociais e organizações populares. 4. A capacitação jurídica de líderes comunitários refere-se a programas governamentais e não governamentais voltados para a preparação de integrantes da comunidade como mediadores na solução de conflitos. 5. A advocacia popular consiste em atuar em conflitos estruturais, como violência política, terra, recursos naturais, etc., bem como para a efetivação de direitos coletivos. Bom, aqui ele aborda alguns pontos no qual ajudaria o acesso à justiça. O primeiro aqui, que não é uma ideia de algo que facilite, mas é uma questão de economia processual, né? Que fala que as custas processuais são extremamente variáveis sem critério racional que justifique tal disparidade. Então aqui ele aborda que as custas no qual quando você entra com um processo é muito grande. Então, às vezes você começa um processo e ele vai ficando muito custoso e acaba que uma das partes ou as partes deixem de continuar a ação por causa disso, uma das partes. Outros são algumas ideias, né? Promotoras legais, assessorias jurídicas universitárias populares, capacitação jurídica de líderes comunitários, advocacia popular, para que exista mais um acesso à justiça, né, de pessoas que não têm muito dinheiro para gastar com advogados. Aí, seguindo a ideia do autor aí, vem o próximo vetor, que são as inovações constitucionais, inovações institucionais, que demonstra a ideia central do autor nessa inovação institucional como construir uma justiça democrática de proximidade, trazendo com apoio a essa ideia uma questão de justiça itinerante, justiça comunitária, meios alternativos de solução de conflitos, mediação, conciliação judicial e extrajudicial, uma justiça restaurativa e os juizados especiais. Isso seria uma ideia na qual o autor centraliza mais nas questões de inovações institucionais, para trazer mais a justiça junto ao povo. Então, faria essa série de itens aqui como um fator que gerasse proximidade da justiça com o povo. Aí o autor também fala sobre os juizados especiais, que ele entende que os juizados especiais valorizam os critérios de autocomposição, equidade, oralidade, economia processual e celeridade, sendo que é de fundamental importância para uma justiça de proximidade esses critérios especificados dos juizados especiais, como a autocomposição, a equidade, a oralidade, a economia processual e celeridade. Porém, ele critica o desempenho desses juizados especiais, mostrando que alguns estudos revelam que há pouco acordo nesses juizados
e que a presença do juiz torna as coisas mais difíceis. Seguindo então o próximo vetor, que é a formação dos magistrados e a cultura jurídica. O autor afirma que é necessário mudar completamente a formação de todos os operadores do direito, tanto dos funcionários, dos advogados, do Ministério Público, dos juízes. Todos necessitam mudar completamente a formação dos seus operadores. O autor faz então um retrato do juiz brasileiro. Ele domina uma cultura normativista, técnico-burocrática, fundamentada em 3 ideias principais, que seria a autonomia do direito. O direito é diferente de tudo o que ocorre na sociedade. O direito é autônomo a essa sociedade. Então, essa cultura normativista se manifesta das seguintes formas: a prioridade do direito civil e penal, cultura generalista, desresponsabilização sistêmica, privilégio do poder, refúgio burocrático, sociedade longe e independência com autossuficiência. A prioridade do direito civil e penal mostra que esses 2 ramos do direito garantem uma imagem de autonomia do direito, que a maioria das demandas que existem no judiciário geralmente ou na área civil ou na área penal, juntando as duas, existe um grande leque de ações aí. A cultura generalista é uma ideia que se tem de que porque o magistrado tem competência para resolver litígios, terá competência para resolver todos os litígios. Isso é errado, né? Um magistrado, às vezes, ele não é geral, tirando aqueles que ele tem que ser em comarcas de pequenos, muito pouco habitantes, que ele necessita tanto ser juiz na área civil, na área penal, na área trabalhista. Então, isso não é bom para o juiz ele ter que julgar vários, já que ele julga a competência dele é resolver litígio, ele precisa resolver todos. Não é bem assim. Desresponsabilização sistêmica. A autonomia do direito é a autonomia do aplicador. Leva a uma certa desresponsabilização pelos maus resultados do sistema. A autonomia do direito é a autonomia do aplicador. Leva a uma certa desresponsabilização pelos maus resultados do sistema. Seria, no caso, o aplicador do direito ele se desresponsabilizar pelos resultados que o sistema possa causar nas decisões. Privilégio de poder. Não consegue ver os agentes do poder em geral como cidadãos comuns, importando em um medo de julgar os poderosos como se fossem cidadãos comuns. Então, a justiça não está aí para julgar os poderosos, e sim somente os cidadãos comuns. Refúgio burocrático. Preferência por tudo que é institucional. Sociedade longe. Conhece bem o direito e a sua relação com os autos, mas não conhece a relação dos autos com a realidade. Mostra que o juiz ele só conhece bem das leis, porém ele é muito distante do convívio na sociedade. Independência com autossuficiência. Seria uma aversão ao trabalho em equipe, oposição a colaborar em colaborações interdisciplinares. Outra questão abordada é a necessária revolução nas faculdades de direito. Como? Quer dizer, no caso seria um porquê. Por que teria que ser? Porque criaram uma cultura de indiferença ou exterioridade do direito diante das mudanças experimentadas pela sociedade. Aluno é um mero receptor de informações e repeti-la literalmente demonstrará o aprendizado do conteúdo. O que é cobrado geralmente em provas é que o estudante ele tenha em mente corretamente o que o
alguns doutrinadores dizem, os professores não fazem com que o aluno entenda o pensamento por trás daquela leitura, daquela doutrina. Ele simplesmente tem que repetir, literalmente, o que a pessoa diz. Ignora-se a leitura cruzada entre o ordenamento jurídico e as práticas e problemas sociais, cerrando o conhecimento nas leis e nos códigos. Aqui seria uma prática na qual você entende o ordenamento jurídico e coloca aquele entendimento da base legal para uma situação fática, né, do dia a dia. Então, muitas vezes falta isso. A formação de professores que não têm preparação pedagógica e são selecionados por critério de prática profissional. Às vezes no direito a gente se depara com um professor que, nossa, ele é um advogado, já tem muitos e muitos anos, é um ótimo advogado, isso e aquilo, porém ele nunca deu aula, ele não tem uma preparação pedagógica, não tem esse tipo de coisa. Então, na hora de passar o conteúdo que ele tem em mente, ele não consegue passar isso direito para os alunos. O autor entende também que a educação jurídica deve ser uma educação intercultural, interdisciplinar e profundamente convencida da ideia de responsabilidade cidadã. Então, a educação jurídica ela deve ser intercultural, que tem que ter uma ou mais duas culturas que interagem de forma horizontal e sinérgica, né? Tem que ter uma interculturalidade, uma interdisciplinariedade, no caso seria que se efetiva nas relações de duas ou mais disciplinas. O direito ele sempre está ligado em várias disciplinas aí, como é, por exemplo, o direito constitucional, que ele em si enraiza todo o ordenamento jurídico. Então sempre vai estar ligado aí o direito constitucional, o direito civil, o direito tributário, o direito penal, tudo, né? E, no caso, ter uma ser profundamente convencido. O autor também ele vai falar dentro disso sobre as escolas da magistratura. As escolas da magistratura correm o risco de reproduzir e aprofundar os erros da graduação. Assim, propõe que, para algumas áreas do exercício judicial, não é necessária uma formação jurídica de base, como por exemplo na área de menores e família, sendo necessária então uma formação complementar. Outra questão é a interdisciplinariedade, que se revela importante para que o juiz possa decidir adequadamente as novas questões complexas que exigem mais conhecimento de áreas do jurídico. Então, no caso por exemplo, essa nova questão de interdisciplinaridade, que com ela traz alguns problemas diferentes, novas questões complexas. Vamos supor aí a questão de digital. É diferente, né, de tudo que teve até hoje, de não você tratar internet, tecnologia. Então você não vai ficar simplesmente em uma matéria só, você vai ter que procurar em várias outras matérias de direito civil, de direito internacional, de constitucional, leis esparsas. Então a pessoa ela também tem que fazer isso para atingir um fim quando existem questões complexas como essa.